Lá ele é Padre Xanadu. Feliz dia de São Patrício a todos que acompanham o blog Razão de Aspecto. Estou aqui de novo para falar do filme Visões do Passado, Backtrack. Meu primeiro comentário sobre o filme é um comentário atípico. Eu vou pedir para vocês que não gostam de spoilers, os que têm mais aversão a spoiler, que confiem nesse crítico amador aqui e não leiam as críticas da internet, da mídia, ou leiam com muito cuidado, porque o filme ele é um filme que ele trabalha muito com peripécias, ele trabalha muito com mudanças de roteiro que surpreendem o espectador, e o que eu vi das críticas, a maioria revela pelo menos uma dessas peripécias, a primeira delas. Então, assim, se você não se incomoda com isso, vá com fé nas outras críticas, porque eles têm coisas bem interessantes para falar, mas eu vou aqui tentar fazer uma sem spoiler nenhum e sem revelar nenhuma das peripécias do filme, que é a principal característica do filme. O Backtrack ele fala sobre o analista Peter Bauer. É interpretado pelo Adrien Brody, Além da Linha Vermelha, do Pianista, um excelente ator. O Adrien Brody faz um doutor analista deprimido, que perdeu a sua filha recentemente. A esposa dele está em grave depressão, ele em grave depressão, a sua vida está indo pelo ralo, digamos assim. E com isso ele muda de cidade e pede para um companheiro de professor, uma espécie de mentor, o Duncan Stewart, que é interpretado pelo Sam Neill, para que o Duncan Stewart faça análise dele, que ele seja o paciente do Duncan Stewart, e além disso o Duncan Stewart repassa para o Brody uma série de pacientes. O personagem do Duncan Stewart, que faz às vezes de tutor, ele é um personagem bem simples. Sam Neill, para quem não lembra, ele é do Jurassic Park, daquela série Alcatraz da TV. Ele é um ator bem limitado, bem canastrão em alguns aspectos, mas ele funciona bem exatamente nesse tipo de papel. Um mentor que tem alguns segredos e que vai revelar esses segredos ao longo da história de acordo com o que os outros personagens vão pressionando ele. Muito bem. Qual é a linha de mistério a ser desvendada? Os pacientes que o Duncan Stewart passa para o Peter Bauer, eles têm um elemento em comum, e que é um elemento que perturba a análise, as sessões de análise, e faz com que o Peter Bauer tenha que confrontar os seus próprios problemas, os seus próprios temores, os seus próprios fantasmas. E com isso ele tem que rever o seu passado, tem que rever a sua relação com seu pai, coisas que aconteceram na adolescência dele, coisas que envolvem mortes, vidas perdidas. Aí o elemento de terror aparece. Mas o principal ainda sempre é essa suspense, essa questão de desvendar o passado do Peter Bauer. Você, como espectador, vai desvendar junto com Peter Bauer, porque ele aparentemente tem algumas memórias suprimidas e precisa entender o que está acontecendo com ele, basicamente. Essa, então, é uma jornada interna que ele faz, uma jornada interna e externa, uma jornada de trem, inclusive. O trem é uma coisa importante no filme, só essa pista. E com isso, você tem vários e vários momentos de peripécia, de reviravolta na trama, que vão te surpreender, que vão te conduzir de uma maneira bem direta, clara, bem até inteligente. Um pouco inteligente demais, às vezes, porque o filme exagera um pouco nas peripécias. Quando você é surpreendido 5 vezes, você já fica esperando a sexta.
Então, mas apesar disso, um bom filme, um bom entretenimento. Nós temos aqui a mão do diretor bem clara, o Michael Petroni. É um diretor bem novato. Bem novato não, ele fez poucos filmes. Até onde eu pude ver, ele fez apenas um longa-metragem, Mistérios do Passado, em 2002. Eu não vi Mistérios do Passado, ele fez alguns curtas. Ele fez mais roteiros, ele fez roteiro da Rainha dos Condenados, ele faz roteiro desse filme também. E assim, ele, como diretor, ele conduziu o filme de uma maneira bem competente. Ele é um bom narrador visual. O filme trata muito sobre depressão, sobre angústia, e isso fica muito claro na fotografia do filme, no figurino do filme. O filme é sombrio no sentido visual também, no sentido das interpretações. O filme ele tem muito pouco movimento. O drama é muito interno e não externo, digamos assim. Apesar da suspense, apesar do desvendar ser o motor do filme, é um desvendar que é um desvendar para dentro e não um desvendar para fora. Não é um procurar pistas, mas é um olhar para si mesmo. Mas o filme peca em alguns aspectos. Eu já comentei até que ele exagera um pouco nas reviravoltas. Há alguns clichês, há um excesso de susto gato, como é um termo que eu costumo usar, aquele susto que você aponta a câmera para uma direção, vê em algo que não está previsto, a trilha sonora faz tchan e você se incomoda na cadeira ali. E pode até ser um recurso, mas é um recurso que tem que ser usado muito com cuidado para não ficar banalizado. Esse filme banaliza um pouco, tem um excesso de susto gatos, digamos assim. O termo é porque eu penso no gato da janela vindo. E também numa dessas reviravoltas, dessas peripécias, um dos personagens principais, que é o pai do Peter Bauer, que é interpretado pelo George Shetsov, um ator que eu não conheço, um ator que ele fez um filme chamado Crawl, de terror. Mas eu confesso que, e algumas outras obras menores ali, mas confesso que eu nunca tinha visto o ator. E não é um grande ator, e numa dessas reviravoltas o personagem se refaz, se revela em outro sentido e não ficou muito convincente. Não sei se é o exagero do roteiro, querer ser esperto demais, não sei se é a falta de profundidade do ator mesmo, mas no geral é um bom entretenimento, eu diria assim. De 0 a 5 eu poderia dar 3,5 estrelas para ele, eu só não dou 4 porque o roteiro realmente é meio tropeça em alguns momentos. O filme, ele, às vezes, ele por não ter tanto movimento assim, ele se torna até um pouco cansativo, não que você vá dormir na cadeira, mas você para e pensa, tá, já entendi que essas pessoas estão deprimidas. Mas no geral, ele vai te reservar boas surpresas, alguns sustos e um certo incômodo que você vai carregar ali até o final do filme, até a história ser desvendada. E vai valer a pena. Tanto a pena quanto essa cerveja. É o que eu tenho a dizer. Sonhem todos comigo.